PSDB escolhe no domingo seu candidato à presidência no ano que vem. João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio buscam os votos dos delegados. Independentemente do resultado da disputa, eles garantem que a sigla seguirá unida na luta pelo Palácio do Planalto. Muitos duvidam. Durante 20 anos, PSDB e PT polarizaram a política brasileira. Os tucanos venceram 2 corridas presidenciais e chegaram ao segundo turno em outras 4. O cenário mudou em 2018. Dória e Leite, que surfaram na onda Bolsonaro naquele ano, agora dizem fazer oposição, mas não conseguem explicar por que demoraram tanto a anotar os alegados defeitos do presidente que agora dizem ver. As prévias tucanas serão lembradas por momentos pitorescos. No mês passado, Dória causou constrangimento ao perguntar no interior da Paraíba se alguém no local já tinha viajado para Dubai. Na última semana, um vereador tucano divulgou um vídeo em que ensina a fraudar a eleição interna. Se Dória for o escolhido, Geraldo Alckmin deve liderar uma revoada do partido e pode ir para a vaga de vice na chapa de Lula. No caso de Leite, o risco é outro. O gaúcho pode ganhar as prévias e, mesmo assim, não virar candidato. O motivo? Para derrotar o rival paulista, ele se associou aos tucanos mineiros. Mas Aécio Neves já avisou que pode convencê-los a apoiar um presidenciável de outra legenda. E a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Qual o clima, qual a tendência para essa votação de domingo, Zé? Boa noite. Salve! Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, Vitor, as prévias eleitorais no PSDB, eu acho que são exemplos que devem ser seguidos aí por todos os partidos políticos. Para ser sincero, eu acho que isso deveria constar na lei orgânica dos partidos políticos. O PSDB tem no próprio estatuto do partido. O PT também tem a exigência de prévias, né? A grande novidade é que agora há uma disputa de fato que está dividindo o PSDB. Antes, quem decidia isso aí eram os dirigentes partidários, né? O ex-presidente Fernando Henrique, José Serra, José Aníbal e outros que juntavam ali, conversavam e, através de um acordo, definiam: você vai para isso, você vai para aquilo, e as coisas se acertavam. E agora não, houve um esvaziamento desses dirigentes tradicionais e um fortalecimento das bases do PSDB. Estão fortalecidos aí os presidentes de diretórios, né, que acabam dominando boa parte dos votos, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, os deputados federais, e todos eles, com pesos diferentes, vão participar desta festa partidária, né? É importante que tenha união no partido, mas as prévias sacodem e mostram ali quem realmente é do partido político. João Dória vai ganhar. Ele já tem maioria. Obstinado, ele procurou, Vitor, todos os dirigentes regionais, visitou os estados. Não há no Brasil um vereador do PSDB que não tenha recebido um telefonema ou do próprio João Dória ou de um aliado dele. Então, todos foram contactados. Não significa que será um passeio. O Eduardo Leite terá votos, principalmente porque alguns, inclusive da cúpula do PSDB e o Aécio Neves, como você falou, estão apoiando o Eduardo Leite. Aí, a aposta seria para 2026, né? A ideia de apresentar algo novo do PSDB. Mas o João Dória já é algo novo no PSDB. Ele renovou o PSDB. Esta vitória dele já mostra a sua obstinação e determinação. Vou fazer isso, pega e faz. Me disse aqui o presidente do Diretório Regional do PSDB, o senador Isalci Lucas, né, que no início estava ali sem saber exatamente o que fazer e tal. Ele tendia para Eduardo Leite, mas ele chegou à conclusão: não, é preciso ser candidato e ir em frente. Não é só falar: eu sou candidato e deitar em berço esplêndido. É assim mesmo que se processa a política, né? A política é assim. O PSDB, ele não tem nada que possa indicar que ele iria para o segundo turno, que o candidato vá para o segundo turno. Mas isso aí é um novo debate, é outro debate. Por enquanto, quem será o candidato do PSDB? E eu respondo: João Dória.
Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, cenário desenhado, né, Ana? Como disse o Zé, o governador de São Paulo, João Dória, deve confirmar a candidatura. Ele que já está em campanha há algum tempo, já falando como presidenciável, deve, nesse final de semana, ser ratificado como candidato do PSDB. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, Mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa. Vitor, o que nós podemos analisar até dentro desse contexto das primárias aí do PSDB, é difícil tirar essas primárias do contexto político nacional, inclusive. Né? Desde 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, até quando era candidato, nós vimos aí quantos políticos eleitos, né, governadores depois, deputados federais, senadores apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, aí no trem, na onda do Bolsonaro, né? E, obviamente, ficou muito explícito que João Dória conseguiu o governo do estado de São Paulo nessa onda também, assim como a deputada Joyce Hasselmann, entre outros. 2 anos, 3 anos aí se passaram, muitas máscaras caíram, né? Chegou a pandemia, tivemos que colocar máscaras no rosto, mas muitas máscaras caíram. E essas máscaras são exatamente a vertente do PSDB de querer navegar ali na onda do candidato Jair Bolsonaro, né? Depois, logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro, talvez pelo número pífio, né, 4% aí que Geraldo Alckmin trouxe daquela eleição de 2018, surfaram na onda Jair Bolsonaro, saíram da onda achando que carregariam algum capital político, mas o brasileiro está atento, né, Vitor? O brasileiro ele está atento àquelas etiquetas que o Fiuza muito bem coloca aqui, que às vezes eu concordo com o Fiuza, direita, esquerda, e o brasileiro está atento nas ações, não nas palavras e apenas no crachá pendurado de direita, de esquerda, de progressista, etc. e tal. E dentro desse conceito, o PSDB mostrou que nas palavras eles falam uma coisa, nas ações são bem diferentes. É apenas mais uma vertente aí de uma social-democracia, mais uma vertente da esquerda, né, uma esquerda mais limpinha, digamos assim, com um terno de grife. O PSDB se coloca hoje sem máscara alguma no cenário político nacional. O brasileiro entendeu, o PSDB é um partido de esquerda, e não adianta dizer que não é, porque as ações não condizem com uma retórica do passado que o brasileiro acreditou que o partido seria um partido de políticas, então, liberais, né, na área social e também na área econômica, mas o tempo mostrou que não é bem assim. Para finalizar, Vitor, dentro do contexto da eleição do Donald Trump aqui nos Estados Unidos, por exemplo, foram 4 anos assim, de muito tumulto, muitos istas, né, nazistas, fascistas, etc., uma polarização absurda, mas muita coisa veio à tona dentro desse cenário conflagrado aí, dessa guerra político-ideológica, e no Brasil aconteceu a mesma coisa. Apesar de Jair Bolsonaro ter sido eleito pela maioria, né, numa democracia absolutamente saudável, até então pensávamos saudável, porque hoje nós temos aí o fator que é o STF trazendo muita insegurança jurídica. Dentro desse contexto aí conturbado de uma oposição histérica, de uma Suprema Corte também histérica, nós acabamos vendo que o então teatro das tesouras entre PT e PSDB não era só uma teoria da conspiração, hoje é uma realidade. Vai ser muito interessante ver aí essas prévias do PSDB, porque hoje entendemos que o PSDB nada mais é do que uma vertente ali da social-democracia, ou seja, de linhas alinhadas ali aos partidos de esquerda no Brasil. Análise agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, premiado Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. O PSDB hoje não representa nada no Brasil. O PSDB hoje é uma geleia, né? O partido, né, se
confirmar aí o Dória como candidato. A plataforma dele foi um lockdown irracional, maltratar as pessoas, né, como se aquilo fosse segurança sanitária. Eu digo maltratar porque eram medidas, ainda são, né, em muitos lugares, mas no auge aí da pandemia, medidas muito duras, medidas que afrontaram os direitos humanos, medidas que afrontaram o direito ao trabalho, sem nenhuma demonstração de eficácia como segurança sanitária, nenhuma. O Dória, para piorar, usou o Instituto Butantan para soltar números voadores de vidas que ele diz ter salvo com esse lockdown grosseiro, com esse slogan, que não deteve circulação das pessoas por transportes públicos, por exemplo, né? Ou seja, uma medida grosseira que ele, junto com o então prefeito Bruno Covas, tomaram, fazendo São Paulo parecer uma União Soviética, né? Isso seria objeto de um comentário triste, mas resignado, se tivesse dado algum resultado para defender a vida de alguém, e não deu. E não deu em lugar nenhum do mundo. E em nenhum momento, em nenhum lugar, o João Dória e o Eduardo Leite, aí eu já aproveito e já falo do pacote, porque eu estou dizendo que o PSDB não é nada, o PSDB é uma geleia, o PSDB não tem nenhuma substância, né? nem como diretriz demagógica, né? Ele virou um partido de panfletagem pandêmica, né? Ele podia se chamar PP, o PSDB hoje. PPP, né? Partido da Panfletagem Pandêmica. É o que virou o PSDB. Então, eu já falei, essas ações do João Dória são ações vergonhosas em São Paulo. São ações que custaram muito caro e ele viveu de propaganda esse tempo todo. E o Eduardo Leite a mesma coisa. Quem é que defende? Quem é que é capaz de trazer? A gente viu, né, muitos especialistas, entre aspas, aí, sancionando isso. Mas quem é capaz de explicar como é que você, lacrando determinadas gôndolas no supermercado, você consegue um bloqueio sanitário? Isso é mentira. Isso é falso. Isso não é real em lugar nenhum do mundo. Ele fingiu que ele tinha lá um mapa do percurso do vírus. E fez isso. E a minha ênfase se deve ao seguinte: isso tudo é muito grave. Isso tudo tem custos muito altos, não só econômicos como humanos. E o João Dória fez a mesmíssima coisa em São Paulo. E por que eles não caíram em desgraça? Por que eles não viraram uma anedota para chorar mais do que rir? Porque eles foram apoiados pelo consórcio. Existe uma coisa que antigamente se chamava imprensa e que hoje é um consórcio. É um consórcio de campanhas mercadológicas. E o produto, né, além do lockdown, era o João Dória. E esse consórcio ficou dizendo, e diz até hoje, que o lockdown era uma medida de segurança sanitária. Nunca mostraram a eficácia disso. O João Dória vive disso. Depois ele é tudo coordenado, ele foi fazendo a propaganda da vacina para aparecer como aquele que gosta da ciência contra o adversário dele, que ele diz que não gosta da ciência. Só que para fazer isso, ele precisava ter sido mais rigoroso e mais preciso nas propagandas que fez da vacina que ele representou. Ele trouxe dados, assim como em relação ao lockdown, dados equivocados. Ele trouxe dados que a realidade desmentiu. Então, ele desinformou a opinião pública. Mas ele, como candidato, assim como o Eduardo Leite, que, segundo o prognóstico do Zé Maria, não deve levar, mas os dois estão na mesma. Eles estão no PPP, no Partido da Panfletagem Pandêmica. E eles vão, sem dúvida alguma, fazer na campanha, trazer à campanha essa conversa fiada de que salvaram vidas contra outros que mataram pessoas, etc. e tal. Então, o PSDB se transformou nisso. Eu não vou alongar por falar do passado do PSDB. Teve bons momentos o PSDB, partido que foi importante na instituição da responsabilidade fiscal e do pragmatismo administrativo no Brasil, em vários lugares, na União e em estados da Federação. Teve revolução na educação. Paulo Renato Souza foi um bom ministro da Educação que tirou todo aquele parasitismo petista, pelo menos no momento em que ele estava lá, mas isso tudo, evidentemente, já foi esquecido pelos mais novos.
e hoje o PSDB vai tentar surfar aí na suposta virtude no combate à pandemia, que não é encontrável em lugar nenhum. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, nosso medalhista, Vitor Brown. Minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. O PSDB quase foi um partido, né, social-democrata, mas ele ficou mais parecido hoje com aquelas sociedades semi-clandestinas, universitárias, americanas. Eles não sabem bem o que querem, né, são professorais nas reuniões que tem para escolher um candidato, escolhiam até recentemente em mesa de bons restaurantes e agora resolveram fazer prévias que só funcionam quando existe um partido de verdade. Por exemplo, os Estados Unidos, ali tudo bem, você tem correntes dentro do partido, ou candidatos que divergem, e você faz a disputa, ao fim da qual todos se unem na campanha. Geralmente é assim. No caso do Brasil, eu acho que e especificamente do PSDB, eu acho que as prévias vão provocar fissuras no partido que não vão cicatrizar, não vão ser fechadas, não. Eu acho que essa briga aí está ficando mais forte e pode resultar na saída de deputados que perderam as prévias, seja qual for o vencedor. Agora, e por que isso acontece? Porque a disputa se torna pessoal, não há programas. Eu não sei qual é o programa do candidato João Dória, nem qual é o programa do Eduardo Leite, eu não sei. Eles não estão juntos por quê? Porque os dois querem ser candidatos à presidência? Isso aí não é divergência, isso é ambição. Uma ambição legítima, né? Porém só um pode ser. Quando isso acontece, a coisa acaba em briga e geralmente em briga entre pessoas irreconciliáveis, já não dá mais para juntar. Então eu acho que o PSDB corre o risco de sair mais fraco das prévias, o que é incomum, né, quando se trata de partido verdadeiro. O PSDB não é.